O que você faria se te dessem uma escolha? A voz do céu ou o poder de um trono humano? Por séculos o povo de Deus foi governado pelo invisível, mas o ouro do mundo, o brilho das coroas e a força dos exércitos vizinhos eram tentações fortes demais. Em uma noite quente nas planícies de Berseba, os líderes de Israel se reuniram e gritaram: "Não queremos mais o Deus que nos governa. Queremos um rei como todas as nações." O profeta Samuel ouviu o clamor, e o que Deus respondeu partiu seu coração. "Não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles." Essa é a história de como uma nação trocou a presença do Altíssimo pela aparência de força. E qual foi o preço que pagou por essa troca? Você está prestes a descobrir porque a maior crise de Israel não foi uma guerra, mas sim um simples pedido de um rei. Fique comigo. Porque a queda de um povo que preferiu o visível ao invisível está prestes a começar. O sol ardia sobre as planícies de Berseba, e o vento do deserto levantava finas cortinas de poeira sobre as tendas que cercavam o acampamento. Os anciãos de Israel se reuniam em silêncio, seus rostos marcados por rugas de preocupação e descontentamento. Ao longe, o som dos passos apressados de viajantes trazia notícias. Os filhos de Samuel, designados como juízes, haviam se corrompido. "Eles se inclinam ao suborno", murmuravam os homens, "e pervertem o juízo." A voz do povo começava a se erguer como um murmúrio que ganhava força. Não era mais apenas um descontentamento isolado, mas um clamor coletivo que ecoava entre as tribos. "Constitui-nos, pois um rei sobre nós para que nos julgue, como o tem todas as nações." 1 Samuel 8:5. E naquele pedido, escondia-se uma ferida profunda, o desejo de ser como o mundo, o anseio de trocar a voz do céu por o comando de um trono humano. Samuel ouviu aquelas palavras e seu coração estremeceu. Ele que servira fielmente desde a infância diante da arca, que ouvira o próprio Deus chamá-lo pelo nome nas sombras do santuário, agora via seu povo rejeitar a liderança divina. A noite caiu sobre Ramá, e o profeta se curvou em oração, sua voz quebrando o silêncio. "Senhor, eles me rejeitaram." Mas a resposta do Altíssimo veio serena e firme, como o vento que move as folhas dos cedros. "Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles." 1 Samuel 8:7. As lágrimas de Samuel escorriam, misturando-se à poeira. Ele sabia. O coração de Israel se afastava do seu verdadeiro rei, e Deus, em sua sabedoria, permitiria que o povo aprendesse, ainda que pela dor, o peso de governar sem o divino. Na manhã seguinte, Samuel levantou-se com semblante grave. As ruas de Ramá estavam cheias, e o povo aguardava sua resposta. Ele ergueu a mão e falou com voz forte, que ecoou entre as colinas: "Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós." 1 Samuel 8:11. As palavras que seguiram cortavam como espada. Ele tomaria seus filhos para servirem em seus carros e cavaleiros, tomaria suas filhas para servirem como perfumistas e padeiras, tomaria o melhor de seus campos, de suas vinhas e rebanhos. E Samuel concluiu: "Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá." 1 Samuel 8:18. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas o povo insistiu, olhos firmes, corações cegos. "Não, queremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações." E aquele grito selou o destino de uma geração, um povo que preferiu a aparência da força à presença do Espírito. Samuel retornou à presença do Senhor, e o Senhor lhe disse: "Dá-lhes um rei." 1 Samuel 8:22. Com o coração partido, o profeta se despediu do altar e foi para casa, levando no olhar a dor de um pai que vê seus filhos escolherem o caminho errado. O tempo passou, e no campo de Benjamim, um jovem chamado Saul, alto, de ombros largos e olhar resoluto, buscava as jumentas perdidas de seu pai. Nada sabia ele de que aquele simples percurso seria o caminho da sua unção. Deus, que vê o invisível, já o preparava. E enquanto Saul subia pelas encostas de Zufi, o Senhor dizia a Samuel: "Amanhã, a esta mesma hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por chefe sobre o meu povo Israel." 1 Samuel 9:16.
O crepúsculo dourava as colinas de Ramá quando Samuel, agora idoso, observava seus filhos ministrando à porta da cidade. O povo os olhava com desconfiança. As moedas que tilintavam nas mãos dos juízes ecoavam como o som da corrupção. O profeta, que desde menino servira no templo sob a voz de Deus, via refletido nos olhos de seus filhos um coração endurecido pela avareza. Havia instruído-os com paciência, contado histórias do altar e das misericórdias do Senhor, mas o brilho da ganância apagou a luz do temor divino. Inclinaram-se à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. 1 Samuel 8:3. As palavras ecoavam como sentença, não apenas sobre os filhos, mas sobre toda uma geração que começava a perder o senso da presença de Deus. E Samuel, em silêncio, sentia o peso de uma ferida que não era apenas familiar, mas espiritual, o reflexo da decadência de um povo que outrora fora chamado para ser santo. O murmúrio entre as tribos crescia como vento antes da tempestade. As queixas se espalhavam de porta em porta. Os filhos de Samuel não andam pelos seus caminhos, mas o verdadeiro motivo estava além da injustiça. Era o desejo oculto de ser como as outras nações. E assim, sob o calor do deserto, os anciãos de Israel se reuniram, seus rostos endurecidos pelo tempo e pela decisão. Montaram em seus camelos e partiram rumo a Ramá. Quando chegaram, Samuel os recebeu com a serenidade de quem aprendeu a ouvir antes de falar. Um dos anciãos se adiantou apoiando-se no cajado. Eis que estás velho. Constitui-nos, pois, um rei, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. Por um instante, o silêncio foi pesado como o ar antes da chuva. Samuel nada respondeu. Apenas desviou o olhar, e o peso do pedido caiu sobre sua alma como uma pedra lançada em águas profundas. O profeta caminhou até o altar, as mãos trêmulas, os olhos voltados ao céu. Nenhuma palavra dos anciãos escapava de sua mente. Na solidão da noite ajoelhou-se e orou. O som do vento parecia responder-lhe, e a voz de Deus falou, firme e misericordiosa. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Samuel sentiu o chão estremecer de dor. Ele compreendeu. O pedido por um rei era mais do que um ato político, era um rompimento espiritual. Desde o dia em que Deus os tirara do Egito, Israel havia seguido um ciclo de esquecimento, idolatria e arrependimento. Agora pediam um trono humano, em lugar do trono do Altíssimo. As lágrimas do profeta escorriam como testemunhas silenciosas da infidelidade de seu povo. A voz do Senhor se calou, mas suas palavras continuaram ecoando no coração de Samuel. O velho profeta levantou-se devagar e olhou para o horizonte. Ele sabia, o povo de Deus estava prestes a aprender por meio da dor o que haviam perdido ao desprezar o governo divino. Israel havia esquecido o que o tornava grande. Moisés dissera, esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é gente sábia e entendida. Deuteronômio 4:6. Mas agora, cegos pelo orgulho, atribuíam ao Senhor as consequências de sua própria rebeldia. Queriam o brilho das coroas e a força dos exércitos, mas esqueciam que sua verdadeira glória estava na presença de Jeová. E enquanto as estrelas iluminavam a noite sobre Ramá, Samuel permaneceu em oração, com o coração pesado. O último defensor de uma nação que começava a se afastar do seu rei eterno. O vento soprava entre as tendas de Israel, enquanto Samuel caminhava lentamente, a cabeça inclinada, refletindo sobre as palavras que o Senhor lhe dissera. Ele sabia que a decisão do povo traria dor. Deus permitira que seguissem o caminho que escolheram, não porque o aprovasse, mas porque o amor divino, por vezes, permite que o homem colha o fruto de sua própria semente, para que o arrependimento floresça da colheita amarga. Dei-lhes um rei na minha ira, diria mais tarde o profeta Oséias, Oséias 13:11. A voz de Deus ressoava ainda no coração de Samuel. O orgulho humano sempre busca um trono visível, esquecendo-se de que o verdadeiro poder está no invisível. O Senhor paciente deixava que Israel aprendesse que a força das coroas se desfaz, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. Que naquela permissão
havia tanto juízo quanto misericórdia. Samuel reuniu o povo diante de si, e o silêncio pairou sobre a multidão. O velho profeta ergueu o olhar e falou com voz firme, mais triste. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. 1 Samuel 8:10. Ele os advertiu sobre o peso do poder humano. Descreveu o rei que tomaria seus filhos para conduzir carros e empunhar espadas, suas filhas para servirem nas cozinhas e palácios, suas terras e rebanhos para o luxo do trono. Ele tomará o melhor dos vossos campos, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. As palavras soavam como uma profecia distante, mas eram o retrato exato do que viria. Samuel falava e o povo o ouvia, mas não o escutava. O desejo por um rei cegara seus corações, e a vaidade humana abafava o som da advertência divina. O profeta caminhava entre a multidão, seus olhos buscando algum sinal de arrependimento, mas via apenas rostos determinados, corações inflamados por orgulho e comparação. Israel, o povo escolhido, queria ser como todas as nações. Samuel ergueu as mãos, sua voz agora tremendo de dor. Então clamareis naquele dia por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. 1 Samuel 8:18. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o próprio céu aguardasse um arrependimento que não veio. E então, com a teimosia das multidões que preferem o brilho à verdade, o povo respondeu em uníssono: Não, haverá sobre nós um rei. 1 Samuel 8:19. Aquelas palavras ecoaram pelas colinas como um selo de ruptura. O clamor de um povo que trocava a presença do Deus invisível pela pompa de um trono visível. Samuel observou enquanto a multidão se dispersava. O vento da tarde soprava, levando consigo o eco das palavras que ainda feriam seu coração. Ele sabia, a decisão estava tomada. Israel teria um rei, e com ele as dores que acompanham os reinos humanos. Deus, porém, ainda reinava, e mesmo na desobediência, o Senhor transformaria a história para revelar sua glória. Samuel, exausto, voltou-se para o altar, e ali, entre as brasas do sacrifício, sua oração subiu como incenso, que mesmo na escolha errada do povo, a misericórdia divina encontrasse caminho. Porque ainda que os homens afastem-se de Deus, Deus nunca deixa de buscar o coração de quem um dia foi seu. A multidão ainda ecoava suas últimas palavras. Queremos um rei, como todas as nações. 1 Samuel 8:19-20, quando o silêncio caiu sobre o coração de Samuel. O profeta fitava o povo com tristeza, como quem vê um tesouro sendo trocado por cinzas. Israel, o povo separado, o tesouro peculiar de Deus, agora desejava se misturar às nações que o cercavam. Aquilo que fora seu maior privilégio, ser diferente, santo, único, tornara-se para eles motivo de vergonha. O brilho dos exércitos estrangeiros, o som dos tambores e o poder das coroas haviam-lhes ofuscado os olhos espirituais. Samuel compreendia que aquele desejo de conformidade não era novo. Era o mesmo espírito que desde o Éden empurra o homem a preferir o visto ao invisível, o tangível ao eterno. E assim, o povo de Deus, cansado da simplicidade divina, estendia as mãos para o ouro terreno, sem perceber que trocava a presença do Altíssimo por aparências que logo se desvaneceriam como a poeira do deserto. O Senhor, em sua infinita paciência, falou novamente a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. 1 Samuel 8:22. Não havia mais o que fazer. O profeta havia pregado, advertido e chorado. Agora restava-lhe obedecer, ainda que o coração sangrasse. Ao se despedir do povo, sua voz tremia como a de um pai que vê seus filhos escolherem o abismo. Samuel afastou-se em silêncio, caminhando entre as pedras de Ramá, o cajado apoiado ao chão, os olhos marejados. Ele sabia que estava diante do fim de uma era, a transição de uma nação governada diretamente por Deus para um reino humano, sujeito às paixões e às quedas dos homens. Ao longe, o sol se punha, e sua luz parecia despedir-se também do tempo da pureza e da fé simples que um dia sustentara Israel. Samuel, homem sem luxo e sem coroa, era o espelho da verdadeira realeza do céu. Sua vida de devoção, humildade e justiça era uma contínua repreensão àqueles que amavam os aplausos e a ostentação. Ele governava não com espada, mas com oração.
não pela força, mas pela autoridade de um coração alinhado com o de Deus. Contudo, os olhos de Israel se cansaram de ver simplicidade. Queriam grandeza, queriam brilho. Rejeitaram o servo do Senhor, porque sua santidade lhes revelava o quanto haviam se afastado. Assim, Samuel tornou-se símbolo dos profetas que o mundo sempre rejeitaria. Homens que não oferecem conforto à carne, mas despertam a consciência. E enquanto o povo se afastava, o profeta permaneceu de pé, solitário, como um farol que insiste em brilhar mesmo quando o mar já engoliu os navios. Na vida de Samuel, refletia-se a imagem de Cristo. Ambos foram desprezados por sua pureza, rejeitados por sua humildade e odiados por sua luz. Jesus, o verdadeiro rei de Israel, viria séculos depois, não com exércitos ou coroas de ouro, mas com mãos feridas e um coração manso. E assim como Israel rejeitara Samuel por desejar um trono humano, também rejeitaria o Filho de Deus por não se conformar às suas expectativas de poder. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. A história se repetiria, pois o coração humano, quando cego pela vaidade, não suporta a luz que o confronta. Mas em cada geração, Deus levanta seus Samuéis, homens e mulheres cuja fidelidade é mais preciosa do que qualquer coroa. E é por meio deles que o reino invisível continua a brilhar, mesmo quando o mundo insiste em se ajoelhar diante de reis terrenos. As colinas de Ramá estavam douradas pela luz do fim da tarde, quando o jovem Saul, de semblante determinado, caminhava ao lado de seu servo. Há dias buscavam os jumentos perdidos de seu pai, sem imaginar que Deus os guiava para algo muito maior. Cansados, desanimados e quase sem esperança, o servo sugeriu: há na cidade um homem de Deus. Tudo o que ele disse cumpre. Vamos até ele. Saul, sem saber, dava passos rumo ao destino traçado pelo próprio Criador. Naquele tempo, aproximar-se de um profeta era sinal de reverência e fé, e o servo com humildade disse: tenho ainda 1/4 de siclo de prata. Darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Assim, partiram rumo à cidade, não apenas em busca dos animais perdidos, mas do chamado que mudaria o curso da história de Israel. Ao se aproximarem das portas de Ramá, viram mulheres descendo ao poço para tirar água, um retrato comum da vida simples de Israel. Saul perguntou a elas onde poderia encontrar o vidente, e as jovens responderam: eis que ele está diante de ti, pois hoje veio à cidade para o sacrifício no lugar alto. Aquele encontro, que parecia obra do acaso, era na verdade um encontro divino. Enquanto o povo se preparava para o culto, o céu já havia determinado que o humilde lavrador seria o primeiro rei de Israel. Saul ainda não sabia, mas Deus havia falado ao profeta na noite anterior: amanhã te enviarei um homem da terra de Benjamim. Tu o ungirás por príncipe sobre o meu povo. 1 Samuel 9,16. À entrada da cidade, o caminho de Saul cruzou-se com o do profeta Samuel. O velho homem de Deus, de olhar profundo e sereno, reconheceu de imediato o jovem que se aproximava. O Espírito do Senhor lhe sussurrou ao coração: eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. 1 Samuel 9,17. Aquele instante foi mais que um simples encontro. Era o cumprimento exato de uma profecia. Samuel, guiado pelo Espírito, convidou Saul a subir com ele ao lugar alto, prometendo-lhe que no dia seguinte revelaria todos os segredos que habitavam em seu coração. E enquanto Saul ainda tentava compreender aquelas palavras, Deus estava escrevendo, linha por linha, o início de um novo capítulo na história de Israel. É curioso como Deus conduz o destino dos homens. Saul saíra em busca de jumentos, mas encontrara um reino. Procurava um bem terreno e achou um chamado celestial. Isso nos faz lembrar que nenhum caminho é aleatório quando Deus é o guia. O que parece perda pode ser o início de um propósito. Saul possuía estatura e aparência impressionantes. Entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. 1 Samuel 9:2. Mas faltava-lhe a força invisível que vem da comunhão com o Altíssimo. Ainda assim, Deus o escolheu não por sua grandeza exterior, mas para revelar que o poder do céu não depende de aparência, e sim de submissão. Cada passo de Saul em direção a Samuel era também um convite de Deus para que Israel lembrasse: o verdadeiro rei
ainda era o Senhor. O sol já se erguia sobre as colinas de Ramá, quando Saul, ainda confuso e curioso, aproximou-se do profeta. "Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente?" perguntou com respeito. Samuel, com um olhar sereno e cheio de sabedoria, respondeu: "Eu sou o vidente." Em seguida, revelou que os animais perdidos já haviam sido encontrados, mas que o verdadeiro motivo de sua vinda era muito maior do que ele poderia imaginar. "Para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai?" 1 Samuel 9-20. O coração de Saul disparou. Aquelas palavras soavam misteriosas, quase inacreditáveis. Como poderia aquele lavrador, filho de uma das menores famílias de Benjamim, ser alvo de tanto favor? Com humildade sincera respondeu: "Sou eu, porventura, filho da menor tribo? Por que me falas assim?" Mal sabia ele que Deus o estava preparando para ser o primeiro rei de sua nação escolhida. Samuel conduziu Saul até o local da cerimônia, onde os anciãos e homens de destaque da cidade estavam reunidos. O profeta o colocou em um lugar de honra à mesa, e o servo trouxe a porção mais nobre do sacrifício, reservada especialmente para ele. Todos observavam o jovem com curiosidade e respeito, sem compreender que estavam diante do futuro rei de Israel. Após a refeição, Samuel levou Saul até sua casa e, sobre o eirado, sob o brilho das estrelas, conversou longamente com ele. Falou-lhe sobre os princípios do governo divino, sobre a obediência e a humildade, preparando-lhe o coração para o peso da coroa que viria. Aquela noite foi o início de uma transformação silenciosa. O simples camponês começava a compreender que fora escolhido por Deus para algo muito além de si mesmo. Na manhã seguinte, Samuel acompanhou Saul até a saída da cidade. Quando o servo se adiantou no caminho, o profeta deteve o jovem e, com voz solene, disse: "Detente agora, para que eu te faça ouvir a palavra de Deus." Então, tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. O óleo escorreu-lhe pelos cabelos enquanto Samuel declarava: "Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herança?" 1 Samuel 10:1. Em seguida, predisse sinais que confirmariam o chamado divino. Encontros, mensagens e milagres que testificariam que o Espírito do Senhor estava com ele. "O Espírito do Senhor se apoderará de ti", afirmou Samuel, "e te mudarás em outro homem." Aquela unção não era apenas um ato simbólico, era o toque do céu sobre a terra, transformando o coração de um homem comum em instrumento do propósito eterno. E tudo aconteceu conforme a palavra do profeta. No caminho de volta, Saul encontrou homens de Deus que iam adorar em Betel, e um deles lhe deu 2 pães como sinal. Mais adiante, em Gibeá, deparou-se com um grupo de profetas que cantavam louvores acompanhados de flautas e harpas. De repente, o Espírito do Senhor desceu sobre ele com poder, e Saul começou a profetizar junto deles. Sua voz se ergueu com fervor, sua alma se encheu de luz, e os que o conheciam ficaram maravilhados. Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? 1 Samuel 10:11. Naquele momento, uma mudança profunda aconteceu dentro dele. A escuridão natural do coração humano foi iluminada pela santidade divina. Saul viu a si mesmo diante de Deus, compreendeu o chamado celestial e sentiu o peso da responsabilidade de liderar um povo escolhido. Mas a unção ainda era um segredo entre Samuel, Saul e Deus. Para que o povo reconhecesse o escolhido do Senhor, foi convocada uma grande assembleia em Mispa. O ar estava carregado de expectativa. Samuel orou pedindo direção divina e, em seguida, lançou sortes diante da multidão silenciosa. Uma a uma, as tribos foram sendo eliminadas até restar Benjamim. Depois a casa de Quis e, por fim, o nome de Saul. Um murmúrio percorreu a multidão, mas ele não estava ali. Havia se escondido, tomado pelo temor da grande responsabilidade. Trouxeram-no então diante de todos, e o povo o contemplou com admiração. Alto, forte, de aparência nobre, mais alto do que todo o povo desde o ombro para cima. 1 Samuel 10:23. Então Samuel proclamou: "Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há outro semelhante a ele." E o clamor uníssono ecoou entre as montanhas: "Viva o rei! O primeiro rei de Israel fora escolhido.
não pela vontade dos homens, mas pela mão do próprio Deus. Diante da multidão reunida, Samuel expôs o direito do reino, conforme está escrito em 1 Samuel 10:25. Com voz firme e solene, ele declarou que o rei de Israel não deveria governar como os reis das outras nações, mas sob a autoridade de Deus, o verdadeiro rei de Israel. Samuel deixou claro que o trono terreno devia permanecer sujeito ao trono celestial e que o poder humano jamais poderia substituir a vontade divina. Suas palavras foram registradas em um livro, para que as gerações futuras se lembrassem dos limites da autoridade real e dos direitos sagrados do povo. Mesmo tendo sido rejeitado em sua advertência, o profeta manteve-se fiel, zelando para que a nação não perdesse por completo sua liberdade espiritual. Era como se dissesse: vocês pediram um rei, mas lembrem-se, o Senhor ainda é o rei sobre todos. Mas nem todos estavam satisfeitos. Embora muitos saudassem Saul como o escolhido de Deus, havia um grupo que o desprezava. As tribos maiores, especialmente Judá e Efraim, viam com desdém o fato de o novo rei vir de Benjamim, a menor entre elas. A inveja e o orgulho começaram a corroer os corações. Aqueles que mais haviam clamado por um rei agora murmuravam contra aquele que Deus escolhera. Cada facção tinha seu próprio candidato, e os chefes mais ambiciosos lamentavam não terem sido eles os escolhidos. O povo que desejara poder humano começava a colher os frutos da divisão. Ainda assim, Saul não reagiu com ira, nem buscou impor sua autoridade pela força. Voltou humildemente para Gibeá e ali, em silêncio, retornou aos campos, cuidando dos bois, esperando o tempo de Deus. Aquele que fora ungido rei continuava a agir como servo. Porém, a oportunidade para provar seu chamado não tardou. O rei Naás dos Amonitas invadiu o território de Jabes-Gileade, cercando a cidade e ameaçando arrancar o olho direito de cada homem como sinal de submissão. O terror espalhou-se por Israel. Em meio ao desespero, os mensageiros correram para o oeste do Jordão clamando por socorro. Quando a notícia chegou a Gibeá, Saul estava vindo do campo conduzindo seus bois. Ao ouvir o choro do povo e compreender o que acontecia, algo despertou dentro dele. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, diz a Escritura, 1 Samuel 11:6. Em santa indignação, ele tomou um par de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por toda a terra de Israel, dizendo: qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. O temor do Senhor caiu sobre o povo, e em pouco tempo, 330.000 homens se reuniram sob seu comando. Numa marcha ousada e silenciosa, Saul conduziu seu exército através do Jordão durante a noite. Na vigília da manhã, dividiu suas tropas em 3 companhias e atacou o acampamento inimigo de surpresa. O pânico se espalhou entre os amonitas. Os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. 1 Samuel 11:11. A vitória foi total. O povo em êxtase exaltava Saul como herói e rei, mas ele, cheio do Espírito, respondeu com humildade: hoje o Senhor operou um livramento em Israel. Recusou a vingança contra os que antes o haviam desprezado, mostrando um coração transformado. Aquele gesto de misericórdia e reconhecimento a Deus revelou que o jovem rei começava bem seu reinado, com coragem, fé e compaixão. E assim, em Gilgal, o reino foi confirmado diante de toda a nação. Ofertas pacíficas foram apresentadas ao Senhor, e o povo se alegrou grandemente. Israel tinha agora seu rei, mas o verdadeiro trono ainda pertencia a Deus. O cenário era Gilgal, um lugar carregado de lembranças sagradas. Foi ali que o povo de Israel, guiado por Josué, havia acampado pela primeira vez na terra prometida. Ali as 12 pedras erguidas junto ao Jordão testemunhavam o poder de Deus ao abrir as águas. Ali também a aliança fora renovada pela circuncisão e o maná cessara, pois o povo agora comia do fruto da terra. Naquela planície, o capitão do exército do Senhor havia se revelado a Josué, conduzindo-os à vitória sobre Jericó. Cada pedra, cada grão de areia daquele solo, falava de promessas e juízos, de fidelidade e advertência. Agora, séculos depois, Samuel e Saul estavam de pé no mesmo lugar, o velho profeta curvado pelos anos e o jovem rei, ungido diante da multidão. E quando cessaram os gritos de júbilo pelo novo monarca, Samuel levantou a voz uma última vez, não como juiz, mas como servo despedindo-se de seu povo.
Eis-me aqui, disse o profeta, com voz firme e olhar sereno. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Nenhuma acusação se ergueu. O povo comovido respondeu: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Assim terminava a trajetória de um homem cuja vida fora um testemunho de integridade e fé. Samuel não buscava justificar-se. Queria que sua pureza diante de Deus e dos homens servisse como lição viva para o rei e para o povo. Desde sua infância dedicada ao serviço no santuário até a velhice, sua missão fora única: honrar a Deus e guiar Israel no caminho da fidelidade. Mas agora, olhando para o futuro, ele via uma nação que, ao pedir um rei humano, havia rejeitado o governo divino. Era tempo de chamar o povo ao arrependimento, não com ira, mas com amor. Então Samuel contou novamente a história da redenção de Israel. Falou do dia em que o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa e de como, vez após vez, a misericórdia divina os libertara de seus inimigos. Relembrou Gideão, Baraque, Jefté e até a si mesmo, instrumentos usados por Deus para trazer livramento. Contudo, advertiu ele, quando o perigo se aproximou, clamastes: Reinará sobre nós um rei, sendo o Senhor o vosso Deus o vosso rei. Suas palavras ressoavam com peso celestial, e o povo começou a perceber o abismo que cavara entre si e o Criador. Então o profeta ergueu a mão e anunciou um sinal: Hoje o Senhor vos mostrará a vossa maldade. Não é tempo da cega do trigo. Clamarei ao Senhor, e ele dará trovões e chuva. E quando Samuel orou, os céus antes límpidos se cobriram de nuvens, e uma tempestade desabou com fúria. Trovões rasgaram o horizonte, e o povo aterrorizado clamou: Roga por nós ao Senhor teu Deus para que não morramos. O som dos trovões se misturava ao pranto de arrependimento. O povo agora via com clareza o peso do próprio pecado. Mas Samuel, fiel ao coração de um verdadeiro pastor, não os deixou afundar na culpa. Em meio ao temor e à chuva, sua voz ecoou suave, mas firme: Não temais. Vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi a Ele com todo o vosso coração. As palavras trouxeram alívio às almas aflitas. O profeta lembrou que o Deus que corrige é o mesmo que sustenta, que aquele que fere é o mesmo que cura. O Senhor não desamparará o seu povo, declarou. E com ternura que brotava da velhice e da fé prometeu: Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A chuva cessava, e o arco-íris começava a surgir, símbolo da aliança eterna entre o céu e a terra. Samuel sabia que aquela era sua despedida. Em cada palavra, havia o peso de uma vida inteira de serviço e o amor de um pai espiritual. Tão somente temei ao Senhor, disse ele, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandes coisas ele vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como o vosso rei. O silêncio pairou sobre Gilgal. Cada homem e mulher sentia que uma era estava terminando. O profeta se afastava, o rei tomava o seu lugar, e o destino de Israel estava agora nas mãos de um trono humano. Mas as palavras de Samuel ecoariam para sempre, lembrando que nenhum poder terreno pode substituir a soberania divina. Pois ainda que os homens escolham reis, ainda que ergam tronos e coroas, somente Deus é o verdadeiro rei de Israel, e somente sob sua voz há vida, justiça e paz. E assim, Israel teve seu rei, um homem escolhido pela aparência, mas que no fim provou que o brilho de uma coroa é passageiro. A nação descobriu pela dor e pela história de Saul que não há nada mais perigoso do que escolher o que é visível e palpável, em detrimento do governo invisível, mas fiel, do Altíssimo. A lição que ecoa desde Gilgal é atemporal. O nosso maior desafio não é resistir aos inimigos externos, mas sim a tentação de querer ser como todas as nações, trocando nossa singularidade e aliança com Deus pelo conforto da conformidade com o mundo. Afinal, a realeza de Deus não está no ouro, mas na justiça. Não está na força de um exército, mas na fidelidade de um coração que obedece. Se esta história profunda sobre fé, poder e a tragédia da escolha errada tocou você, deixe seu like. Ele me ajuda a levar essas lições históricas a mais pessoas. Me conte nos comentários.
Se você estivesse lá, você teria insistido por um rei ou confiado no governo de Deus? Eu quero ler sua opinião. E se você gostou da nossa jornada pelo livro de Samuel, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo dessa saga bíblica. Muito obrigado por sua companhia. Que a sua escolha hoje seja sempre pela fidelidade invisível que supera qualquer poder visível. Até a próxima.